Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim vamos ouvir o Evangelho de hoje, seguindo aquela sequência, nesse momento de eleição, falando sobre essa ligação da palavra do Nosso Senhor e traduzindo para o período de eleição de política atual. Me sinto preparado para falar do tema, tendo em vista que já exerci mandato público, já fui vereador do meu município, já me candidatei a prefeito, já tive a honra de passar por todos esses caminhos e também tive os aspectos positivos, os aspectos desafiantes, e acredito que consigo colaborar com vocês no intuito de esclarecimento, de que todos possam ter ciência do momento atual, cada dia um pouquinho mais. E assim vamos ver o que é que nos traz a mensagem de hoje, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doente, atingidos por diversos males, o levaram a Jesus. Jesus colocava a mão sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava e não os deixava falar, porque sabia que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque isso é o que me foi enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Veja, esse evangelho do dia 4 de setembro que aqui nos mostra, nos traz a ação de Jesus Cristo sobre aqueles que lhes procurava. Quem procurava era atendido, muitos para curar das mais diversas enfermidades. Especialmente o evangelho de hoje traz a questão de possessão demoníaca, onde aqueles que pediam a Jesus a libertação, ele o curava. Portanto, para iniciarmos hoje o nosso evangelho, peçamos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a proteção da nossa Mãe Maria Santíssima e do Divino Espírito Santo, que também nos liberte de todo tipo de perseguição, possessão, intenção ou qualquer que seja a situação referente a essas energias negativas, que elas todas desapareçam em nome de Jesus, da nossa vida, da nossa família. E trazendo esse link para a política, o que nós podemos perceber é que é de conhecimento de muitos, mas é de desconhecimento de muitos ainda mais. Que infelizmente existe também essa prática espiritual na política demoníaca. E aí eu posso falar que existe a oração nesses aspectos boa e existe a oração nesses aspectos negativos. Por que negativo? Porque quando você busca uma interferência espiritual na desculpa de que eu vou tratar o rezador, rezadora, e vou buscar uma força lá para que eu possa me eleger para tal cargo público. E pode ter certeza, gente, infelizmente eu passei 15 anos na vida pública e essa é uma ação de uma grande porcentagem daqueles que estão na política, daqueles que tentam entrar na política. E espero que isso possa se aperfeiçoar, porque isso é muito perigoso. E é perigoso no sentido de que fere um principal livre-arbítrio que Deus nos deixou. E eu vou explicar a vocês por que fere. Que à medida que eu ou qualquer candidato busca um apoio espiritual, e esse apoio espiritual a qualquer custo quer fazer com que aquele que buscou-lo vença umas eleições, ele está infringindo o principal livre-arbítrio
Se aquele que o buscou, no caso o candidato, não for uma pessoa digna, não for uma pessoa honesta, não for uma pessoa verdadeira, não for uma pessoa temente a Deus. E explico por quê. Porque vai ferir o principal fundamento que acredito que Deus nos deixou, que é o respeito ao livre-arbítrio, ou seja, as minhas ações não podem agir negativamente para prejudicar a existência criada por Deus, incluindo nós humanos. Logo, se eu sou beneficiado com essas orações desses rezadores para ganhar uma eleição e depois as minhas ações vão prejudicar, eu vou fazer corrupção, eu vou pegar o que não é meu, eu vou denegrir os outros injustamente, eu vou, na desculpa de ter o mandato, de ter o poder, vou usar de instrumentos que é usado pela maioria dos políticos, infelizmente não sociáveis, que não vai fazer cumprir o seu dever como representante do povo, pelo contrário, vai priorizar as questões pessoais. Logo aí eu estou infringindo o livre-arbítrio. Então, aquelas ações que foram feitas para que eu chegasse aonde eu cheguei, eu vou utilizar sempre o eu para não utilizar ninguém, né? Elas vão, e eu posso usar eu porque eu sei exatamente que o que eu fiz foi estar sempre do lado da população e principalmente resistir a me vender por qualquer que seja a beleza do dinheiro terreno, mas a riqueza espiritual não tem valor que compre. E uma conversa franca e verdadeira, para mim, vale muito mais do que milhões. E me sustentei na posição que sempre defendi, porque sempre coloquei Deus à minha frente. Mas retornando, olha o perigo, quer dizer, essas energias, muitas vezes, essas pessoas que rezam não olham para a vida pregressa daquelas pessoas, se elas realmente são pessoas honestas, verdadeiras e boas, ou seja, acaba essas pessoas também errando. E esse infringir o livre-arbítrio acontece, pode crer. Vocês eleitores, quantas vezes dizem, eu sonhei votando em fulano, ou eu fui e de repente tive aquela vontade de votar em cicrano. Quem que lhe garante que isso aí não é uma espécie de invasão espiritual na sua vida, na sua família, seja através de sonhos, seja através de inspiração, para que você seja induzido a fazer aquela ação. Ou às vezes acontece tal coisa na sua vida que lhe faz você precisar de fulano ou de cicrano, e aí justamente nesse momento cicrano que é candidato vai lhe atende e fica logo aquele vínculo. Ou seja, existe todo o envolvimento. Mas sabendo que existe todo esse envolvimento e que a grande maioria procura, o que é que todos os cidadãos podem fazer para se proteger? Né? Para que sua opinião verdadeiramente seja a que prevaleça e que não se deixe enganar, nem se deixe iludir, nem se deixe induzir por nenhuma energia espiritual momentânea que vai se encerrar assim que terminar as eleições, e tá aí os problemas depois de nossa reclamação pela falta de representação, porque muitos ganham também através disso e depois não sabem nem o que fazer, ou o que vão saber fazer, muitas vezes é apenas fazer com que a política fique como a gente conhece, né? Corrupta, desonesta, com poucas proposições. Portanto, se nós queremos bons representantes, também está aí as características que nós devemos buscar nele. Procure saber se a pessoa que está lhe pedindo o voto, o apoio, se ela utilizar desses artifícios, já é um sinal de alerta. Mais atenção ainda com a vida daquela pessoa, com quem realmente é aquele, para não se deixar conduzir de forma que seu voto, seu apoio possa prejudicar. E a principal proteção para tudo isso está no Evangelho. O que é que faziam aquelas pessoas que estavam doentes, muitas com essas questões espirituais, né? Pediam a Jesus Cristo que o curasse. Ou seja, a primeira ciência é importante e a segunda ciência é a gente pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos ajudar, protegendo não só a nós, mas a nossa família e a todos os nossos que estão à nossa volta. Portanto, essa questão espiritual, ela é sim importante. Não quero aqui fazer julgamento de rezador A ou rezador B, mas eu acredito que todas as partes aí estão envolvidas. Então essas pessoas que têm essa facilidade
de se envolver com essa parte espiritual de orações, de espíritos. Existe, a gente precisa saber disso, né? Não é só o que a gente toca que existe, mas existe também todo mundo espiritual, e há quem conduza ele para o bem e há quem conduza ele para atividades diversas, às vezes sem se preocupar nas consequências que isso tem, mas automaticamente por quebrar o livre-arbítrio. Quando quebra o livre-arbítrio, já incorre em erro e o dano é para todos que estão envolvidos. Portanto, assim como Jesus curou a todos aqueles que lhe buscavam, eu peço a nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo possa curar e libertar cada um de vocês, cada um de suas famílias, assim como eu e a minha família, todos nós, de qualquer tipo de feitiço, ilusão, manipulação, de qualquer ordem que seja, física e espiritual, de todas as energias negativas, para, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente poder fazer nossas ações, construir nossa sociedade, nosso caminhar de forma justa, digna, honesta, verdadeira e, o mais importante, com Deus sempre à frente, porque é aí que está a nossa sustentação. E aí, linkando essa questão política com o Evangelho de hoje, eu trago a vocês essa reflexão, de se pensar. Veja bem se aquelas pessoas que estão lhe procurando, se tem esse tipo de envolvimento espiritual. Se tiver, tenha muito cuidado, porque a manipulação existe, os sacrifícios que são feitos existem, a manipulação espiritual existe, e tudo isso é necessário que seja pedido a Deus em oração, proteção. Aqueles que fazem essas orações, vejam, não quebrem o livre-arbítrio negativamente, porque toda oração, toda manipulação espiritual, se for para quebrar o livre-arbítrio, é uma afronta a Deus. E eu peço a Deus Todo-Poderoso que envie suas santas forças para não só proteger a todos que precisam dessa proteção, mas a nos ajudar a ter consciência do que nós estamos fazendo, para que sua justiça divina seja aplicada no nosso meio, não para a autodestruição humana, mas para o nosso aperfeiçoamento, mas de forma firme, para que realmente tenha a eficácia e o efeito necessário e as consequências caso a gente incorra nos nossos erros. Portanto, peçamos a Deus essa sabedoria, reflitamos sobre essa situação e procuremos olhar direitinho o que nós estamos fazendo com o que nós decidimos no nosso dia, para que possamos realmente construir o nosso aperfeiçoamento, as nossas vitórias, os nossos projetos, planos e propósitos, colocando tudo na mão de Deus e dizendo: Pai, não sou eu que sou conhecedor de tudo, mas Tu és. Então logo Te apresento meus sonhos, meus planos, minhas vontades, mas que acima deles seja feita a Tua vontade em minha vida, pois o Senhor sim conhece todos os aspectos dela. Vamos continuar conversando sobre outros dias. Hoje me deu essa vontade de conversar um pouquinho sobre esse aspecto. Considero de mais importante. É sim possível de decidir eleições desses aspectos, porque infelizmente a nossa humanidade, ela é uma humanidade que incorre muitos pecados e muitos erros, e onde tem muitos pecados e muitos erros, tem um prato cheio para essas questões espirituais influenciar. E aí, para finalizar, essa outra dica: uma forma de você poder se libertar, se livrar e estar protegido desses ataques espirituais, que me parece mais como se fosse uma guerra de bala física, né? Tem a guerra também espiritual, viu? Pode crer. E uma forma de você se proteger é melhorando sua energia, melhorando a sua proximidade com Deus, se aperfeiçoando como ser humano, procurando fazer as coisas certas, para que você faça por merecer toda a proteção divina, e aí automaticamente nada disso lhe alcançará. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, que os bons espíritos sejam os que nos ajudem, que as santas forças de Deus, arcanjos, anjos, santos, todas as santas forças nos acompanhem, nos ajudem, e todas as energias negativas sejam afastadas. Liberta-nos sempre, Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Deus Pai Todo-Poderoso, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida, a nós e aos nossos, em nome de Jesus. Amém.